Olá, alunos! Vamos fazer uma revisão do conteúdo que nós aprendemos até agora, do conteúdo que vocês irão estudar para a prova, né? Então, o conteúdo nosso é estatística. Dentro de estatística, nós temos frequência, nós temos média, nós temos mediana, nós temos moda, análise de gráfico, né? Distribuir no gráfico. Então, tudo isso nós temos que saber. O primeiro item é média. O que é média? Média é eu somar os números e dividir pela quantidade. Então, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9. Eu tenho aqui 5 números e eu quero determinar a média deles. Então, basta eu somar todos eles, a soma deu 25, e divido por 5, que é a quantidade que eu tenho. Então, a média desses números é 5. Bem tranquilo para calcular uma média. Agora, a mediana. Nós temos que tomar cuidado que se a mediana eu tiver uma sequência de números, primeiro que eu tenho que colocar em forma de rol. Rol é colocar em ordem crescente. Aqui já estão, né, em forma de rol. Aí eu tenho que olhar, para calcular a mediana, se meus números for ímpar, é só eu achar o centro, onde o número que está na central. Agora, se a quantidade for par, eu tenho que calcular uma média. Então, aqui eu tenho 4 números, então é par. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar os dois que estão no centro, que é o 7 e o 11, e fazer minha média. 7 mais 11, 18, dividido por 2, 9. Então, minha mediana é 9. Se eu tivesse mais um número aqui, dava certinho para eu centralizar quem era a minha mediana. Mas eu tenho que contar primeiro, né, os pares certinho. Para isso também, sempre deixar eles em ordem crescente, deixar em forma de rol. Moda. O que é moda? É o valor que mais se repete. Veja que isso aqui está tudo fora de ordem. Olha, 8, 13, 16, 13, 8. Primeiramente, teria que colocar isso em ordem. Mas, o que eu tenho que analisar? A moda é o valor que mais se repete em uma sequência. Então, eu tenho o 8, que está aqui 2 vezes, e o 13, que está 2 vezes. Então, essa moda é chamada bimodal, porque tem 2 que repetem. Pode acontecer de 3, 4 e assim por diante. E pode acontecer de não ter nenhum. Aí, você não tem a moda, daí coloca lá, é uma amodal, porque não existe, tá? Quando não existe nenhum valor que se repete. Daí nós temos também, para analisar o gráfico, temos a frequência relativa, que é dada em porcentagem, a frequência acumulada, que é a soma de uma frequência com a outra, e a frequência acumulada relativa, que é a soma da frequência relativa que temos aqui. Então, vamos ver um exemplo. Eu fiz uma tabela bem simplesinha aqui. Frequência, 3, 4 e 12. Essa é a minha frequência, tá? Eu poderia ter colocado os dados desse gráfico, mas só para vocês saberem, né? 3, 4 e 12. Essa é a minha frequência. O total é 19, tá? O que é minha frequência? O que é minha frequência? Relativa aqui. Aqui é só a frequência. Aqui, frequência relativa. Eu vou pegar o meu 3 e vou dividir por 19. 0,15%. Então, aqui equivale a 0,15%. Vou pegar o meu 4 e vou dividir por 19, que é a soma, 0,21. Vou pegar meu 12 e vou dividir por 19, 0,64. Só colocar o porcento aqui. Aí, agora eu começo a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Aqui eu repito, 3. Quando chega aqui é 7. Por quê? Porque é 3 que eu tenho, mais o 4 daqui. 7. Quando chego aqui, 7 mais 12, 19. Tem que fechar. Então, essa soma aqui tem que ser igual a essa soma aqui. E a mesma coisa, a minha frequência acumulada relativa, que é dada em porcentagem, eu vou também somar. Então, eu repito 0,15. 0,15 mais 0,21, 0,36. 0,36 mais 0,64, 100%. Então, aqui eu consigo ter certeza que eu fechei o 19, que são a minha frequência, e eu fechei em 100% a minha frequência acumulada relativa. Então, aqui é porcentagem. Com isso, eu posso colocar esses dados em um gráfico de setores. Que aí eu vou distribuir isso dentro de um gráfico usando o meu transferidor, né? Calculando lá o ângulo e colocando esse dentro de um gráfico de setores. Então, na aula de hoje é isso. Na próxima semana a gente continua com mais atividades dessa lição.